Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MDS Cast. Meu nome é Karina, sou enfermeira e faço parte da equipe de gestão de saúde da MDS. Estamos em janeiro de 2024, ano novo, vida nova, correto? Hoje reunimos dois dos nossos profissionais, Isaías Gomes, assistente social, e Gustavo Freire, psicólogo, para a abordagem deste tema tão importante. Sejam muito bem-vindos. Olá, Karina. Olá, Gustavo. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês para falar de algo tão importante. Obrigado você, ouvinte, que nos prestigia com sua audiência. Nós estamos aqui por e para cada um de vocês. Olá, ouvintes, Karina, Isaías. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Que possa ser um momento muito rico, com muitas informações. Afinal de contas, esse tema que a gente vai abordar, Janeiro Branco, é de grande importância. Bom, como sabemos, o mês de janeiro é dedicado à campanha de Janeiro Branco, movimento brasileiro instituído por um grupo de psicólogos em Uberlândia, Minas Gerais, e neste ano está completando 10 anos de existência, para a conscientização e promoção à saúde mental e emocional. Gustavo, você pode nos contar um pouquinho da importância desse tema hoje? Claro, esse tema é importantíssimo, né? Estamos aí iniciando um novo ano, muitas pessoas fazem aí diversas reflexões, e eu acho que nesse momento a gente precisa focar no autocuidado, porque muitas vezes a gente foca tanto no outro e a gente esquece de olhar para dentro de nós mesmos, né? Então, trabalhar a questão do autocuidado é de extrema importância. E aí eu costumo dizer que esse mês ele é branco para que os próximos eles possam ser coloridos. Então vamos dar uma pausa, nos cuidar, para que assim a gente consiga seguir adiante. Realmente, então, essa campanha se faz muito necessária e importante, principalmente nos dias atuais. Conforme as pesquisas realizadas no Brasil, indicam altos números de transtornos mentais, principalmente quando a gente fala de ansiedade e depressão. Segundo os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto país mais depressivo. Olha, o meu desejo é que essa campanha se torne mundial assim como as demais. Dando continuidade ao que você mencionou, como eu identifico que a minha saúde mental está prejudicada, Gustavo? Bom, vamos lá, vamos começar então a trabalhar a questão da autoanálise, né? Que é o primeiro ponto que a gente precisa de fato começar a olhar. E quando a gente fala de autoanálise, para ter o melhor direcionamento, eu falo que a gente precisa olhar para alguns pontos específicos, algumas facetas. Acho que a primeira delas, eu acho que uma que todo mundo acaba, de fato, vendo que está algo muito errado, é quando a gente fala de alimentação. Então, ou a gente para de comer, ou a gente come demais, ou até mesmo a gente começa a trabalhar com aquele esquema de recompensa, né? Como assim? É aquela coisa do eu mereço, né? Então, passei por aquele dia estressante, então hoje eu mereço um chocolate, uma pizza, um lanche. E aí, vocês se identificam com essa primeira faceta? Claro, quem nunca se recompensou com um chocolate, um vinho, um fast food? Eu acho que a gente tem que repensar esses momentos e essas recompensas, né? Olha, eu confesso que eu ando sendo um bom garoto, viu? Porque eu ando me recompensando demais, chocolate, um vinhozinho, eu acho, mas tudo demais acaba sendo prejudicial. Exato. Tudo que é demais é prejudicial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e fazer essa autoanálise. E um outro ponto muito importante que a gente precisa de fato olhar e se atentar é a questão dos relacionamentos. Seja ele amoroso, no trabalho, social, enfim. E algumas perguntas que a gente tem que se fazer é, por exemplo, como as pessoas elas estão me olhando, se elas estão se afastando de mim por algum fator, se elas estão dando feedback muitas vezes que eu tô ali estressado, que eu não tô bem. Então é importante que a gente fique atento a esses comentários, que muitas vezes a gente nega, né? Então, eu não quero aceitar que algo está acontecendo, mesmo as pessoas sinalizando de forma clara para mim. Então é importante que você fique atento. Claro que tem pessoas que vai fazer comentários ali para te prejudicar de alguma forma, mas é importante que a gente foque, né? E que a gente consiga discernir o que é bom e o que é ruim.
E aí uma outra pauta importante que a gente precisa entrar é a questão do trabalho. Como assim em relação ao trabalho, Gustavo? Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor? Claro, Karina, vamos lá. O trabalho ele tem uma função social muito importante. Eu acho que o Isaías ele consegue até me complementar, porque a formação da nossa personalidade, ela tá na questão do relacionamento. E o trabalho é um lugar extremamente de relacionamento, não é? Exatamente, Gustavo. O trabalho ele tem uma função em diversas vertentes da nossa vida. E é nele que muitas vezes os alertas que a saúde mental não está bem vão aparecer, a gente nem mesmo percebe. Sim, e o estresse ele aparece de diversas formas. Então tudo começa a me estressar no trabalho, tudo começa a fugir do meu controle. E aí começa a vir as dores, né? Então começa a vir a dor de cabeça, começa a vir um cansaço constante, entre outros sintomas. Então a gente tem que de fato ficar alerta a tudo isso que está acontecendo em mim, né? No meu próprio eu. Porque muitas vezes os relacionamentos que a gente tem no trabalho, seja por função, por cargo, ele acaba se excedendo. Então a gente tem que entender qual que é o caminho que eu quero seguir, qual que é a minha meta, qual que é o meu objetivo de vida. E no meio dessa correria do trabalho, a gente não pode deixar de olhar para a nossa qualidade de vida e colocar isso como uma das prioridades dentro das possibilidades que eu tenho. Sem dúvida. Gustavo e Isaías, a campanha desse ano de Janeiro Branco traz como temática saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Vocês podem nos trazer dicas de como mudar o dia a dia para melhorar a autoestima, melhorar o autocuidado, ter melhores cuidados para o nosso bem-estar e, consequentemente, melhorar a nossa saúde mental? Sim, eu acho que eu vou começar por uma dica clássica, né? Que é a questão da atividade física e da boa alimentação. A gente precisa entender que o nosso corpo e a nossa mente, eles estão conectados, né? O que a gente falou lá atrás, né? A primeira coisa que desregula muitas vezes é a alimentação, né? E aí a gente acaba recorrendo às questões até muitas vezes não tão legais, né? Então, a gente precisa entender que existe toda uma bioquímica que a gente pode ajustar através da atividade física e de uma boa alimentação. E quando eu falo assim de atividade física, eu não estou falando de algo gigantesco, eu estou falando de 30 minutinhos ali diariamente. Se você não conseguir esses 30 minutos todos os dias, mas que seja ali de 2 a 3 vezes na semana. E é muito importante que você faça aquilo que você gosta. Ou seja, tem várias possibilidades. Pode ser um pilates, pode ser um yoga, pode ser uma luta, uma aula de dança, natação. Existem inúmeras possibilidades. E referente à alimentação, principalmente para quem tem ansiedade, eu acho que esse é um fator muito curioso. É importante evitar a cafeína, porque ela dá uma acelerada e pode aumentar aí o risco até de ter uma crise de ansiedade. E também, na questão da alimentação, a importância de ter um prato ali bastante colorido. Além da atividade física e da alimentação, temos o pilar de redes sociais. Hoje vivemos conectados o tempo inteiro, mas é importante ressaltar que nem sempre o que as pessoas mostram nas redes sociais é uma realidade. Infelizmente, acontece muito. Temos pesquisas que comprovam o quanto as redes sociais são prejudiciais à nossa saúde mental. É necessário que ela seja utilizada como fonte de informação, mas jamais como objetivo de vida. Fiquem atentos à quantidade de tempo que estão conectados e se não está prejudicando suas tarefas diárias. Fazendo um link com a questão da atividade física, muitas vezes falamos que não temos tempo para nos exercitar, mas ficamos mais de 30 minutos ali nas redes sociais. Então é importante entender as nossas prioridades. Então temos que ter um tempo de qualidade. Avalie o seu tempo de qualidade e o quanto isso está fazendo bem para você. Sem dúvida, Isaías. Eu confesso para vocês que eu estou me desintoxicando de redes sociais. Então, eu estabeleci como uma das metas para 2024 excluir as redes sociais, me dedicar ao meu autocuidado. Então, melhorar a prática de atividade física, ler um livro e fazer alguma atividade que me dê prazer e me dê conforto
melhor do que ficar olhando as redes sociais. Muito bom. Isso mesmo, Karina, você está no caminho certo. E eu ouço muito no consultório isso, né? Eu não tenho tempo para fazer uma atividade física ou para mudar minha alimentação, porque gera uma energia gigantesca. Mas muitas vezes a gente perde tempos com coisas que não vão nos agregar. E assim, manter a nossa mente ocupada é muito importante. Mas a gente tem que manter ela ocupada com coisas que de fato vai me acrescentar, né? Igual você mencionou aí da leitura, ou até mesmo da questão da própria atividade física, ou ouvir uma música que você goste, aprender algo novo. Isso é muito importante, porque quando a gente fica com um pensamento vazio, quando a gente fica na ociosidade, a gente pode abrir espaço para pensamentos intrusivos. E esses pensamentos, eles nunca são bons. Normalmente eles vêm ali justamente para nos colocar para baixo. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. Olha, Gustavo, eu lembrei de uma outra pauta muito importante que muitas vezes acaba sendo uma válvula de escape. Quando nós estamos muito estressados, recorremos à bebida alcoólica, ao cigarro, e isso é extremamente prejudicial à nossa saúde, tanto física como mental. Nossa, muito bem colocado. A gente até já chegou a comentar da questão ali do vinho, né? Enfim, mas existem várias substâncias psicoativas que causam dependência. E hoje a gente tem muito acesso a tudo isso. Seja bebida alcoólica, seja o cigarro, seja ele eletrônico ou não, os pods que são muito utilizados aí pelos jovens. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E aí eu quero até já entrar numa próxima pauta, que é a questão da nossa ansiedade, da gente estar sempre acelerado. Eu escuto muitas pessoas falarem, nossa, parece que o tempo está passando cada vez mais rápido. Mas será que de fato ele está passando mais rápido? Ou nós que estamos cada vez mais acelerados? Então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. Porque eu sei que o dia a dia ele é muito corrido. Só que essa correria faz com que a gente não valorize as pequenas coisas. E aí elas passam despercebidas, até mesmo na questão de estar próximo das pessoas que a gente ama. Então a gente tem que parar de se conectar no sentido de conexão com objetos ou com coisas que não fazem sentido na nossa vida, para a gente viver momentos mais reais, né? Nem tudo precisa ser postado, né? As coisas elas precisam ser vivenciadas. Então que a gente possa, de fato, estar cada vez mais próximo das pessoas e viver de fato cada momento. Sem dúvida, Gustavo, são dicas extremamente importantes. Além dessas dicas que você já falou, de alimentação, exercício físico, autocuidado, para a gente finalizar esse episódio, tem alguma outra dica que você ache muito relevante e importante, que não podemos deixar de falar? Claro, eu não posso esquecer de falar de psicoterapia, né? Da busca do profissional psicólogo. É muito importante. É um passo que eu falo que se todo mundo experimentasse, talvez o mundo ele seria até diferente. E muitas vezes a gente deixa para buscar o profissional só quando a gente está doente. E isso não é bom, né? Vá no psicólogo antes de você ficar doente. Porque o psicólogo, ele te ajuda em diversas facetas. Ele vai ensinar você a se conhecer melhor, a lidar com seus sentimentos ali cotidianos, diários. Então a gente precisa, de fato, experimentar, né? Parar com aquela coisa que o psicólogo, que o psiquiatra é coisa de gente louca ou de gente fraca. Não, gente. É um ato de coragem, é um ato de autocuidado. Então a terapia, ela vai levar você a mudar aquelas coisas que estão fazendo com que você não seja feliz, né? Então nós precisamos cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida, e o momento da mudança é agora. Então nós temos que mudar os nossos hábitos, nós temos que se priorizar, se cuidar e fazer a diferença neste mundo. Afinal de contas, a gente fala, o mundo precisa de mais amor, né? Mas para isso a gente precisa de amor próprio. A partir de quando eu me amo, eu consigo amar as outras pessoas. E eu acredito que a campanha de Janeiro Branco desse ano, que fala justamente o que fazer agora, é essa mudança de vida
de hábitos e colocar a gente sempre em primeiro lugar. Com certeza, Gustavo. Agradeço as suas dicas, as suas falas. Foi de extrema importância. Isaías, você gostaria de deixar alguma mensagem final para esse episódio? Claro, foi um grande privilégio poder participar desse episódio junto com vocês sobre saúde mental nesse mês de janeiro que conhecemos como Janeiro Branco. Se cuide, se ame. Nunca foi e não é vergonha alguma você buscar ajuda se estiver passando por algum problema. E não se esqueça, você não está sozinho. Tem pessoas que estão ao seu lado, que te amam, se importam e querem o melhor para você. Um forte abraço a todos vocês. Pessoal, e assim a gente encerra mais um episódio com todas essas dicas e reflexões em torno dos cuidados com a saúde mental, que a gente possa levar toda a importância do Janeiro Branco para todos os outros meses do ano, nos cuidando e nos colocando como prioridade. Convido você, ouvinte, a acessar os outros conteúdos que abordam os temas de saúde mental e saúde física, disponíveis em todos os canais MDS. Agradeço a participação do Gustavo e do Isaías e até o próximo MDS Cast.